As funções da família. Histórica e biblicamente, a família é a instituição central no direito e na sociedade. Embora usualmente não a concebamos como um corpo legislativo, a família, no entanto, é o corpo legislativo essencial em toda a história. Todas as questões de poder e de autoridade são também questões de direito. Ora, historicamente, o direito familiar foi o direito básico da humanidade. Em qualquer sociedade ou instituição, há regras básicas de conduta, e estas constituem sua estrutura legal. A família é, portanto, esse corpo legislativo fundamental por uma série de razões. Porém, uma das primordiais é porque é o primeiro lugar que o ser humano, já em sua infância, se depara com a lei, com as regras de conduta, de modo que sua própria ideia do direito é moldada e definida, em grande medida, pela família. A vida é vista através de uma estrutura legal que a família concede aos filhos, e essa estrutura dá-lhes uma definição da própria vida. Mas não é só isso. A atitude da criança para com todas as demais instituições e suas leis é grandemente moldada pela família. O modo como a criança se aproxima e reage em relação à igreja, escola, Estado e sociedade depende profundamente dessa fonte de lei, a autoridade dos pais. Ele pode encarar outros corpos legislativos rebeldemente ou lidar com eles obedientemente. Sua atitude pode ser construtiva, destrutiva ou indiferente, a depender em grande medida de seu contexto familiar. No dia a dia, pais e mães são sujeitos legiferantes, um ponto focal de aplicação da lei, de modo que sua negligência nesse tocante é uma negligência perante Deus, seu Senhor e soberano. É óbvio que a procriação, o nascimento, é uma função da família, e que num sistema familiar sadio e biblicamente orientado e governado, essa função é precedida por fator importante que condiciona o nascimento. Os pais se casam porque há um vínculo de fé e amor entre si, uma resolução em manter por toda a vida uma aliança sob Deus. Por conseguinte, estabelece-se uma hereditariedade de fé e uma unidade com base nela como uma condição para o nascimento, de modo que a criança nasça numa família que tem uma herança que não pode ser duplicada. A ciência ou imaginação humanas não são capazes de rivalizar com a família bíblica enquanto instituição para a procriação e criação de filhos. Ademais, a família é a primeira e fundamental escola do homem. Os pais educam extensivamente seus filhos antes mesmo de que estes coloquem seus pés numa escola. Além disso, toda mãe regularmente realiza a tarefa mais difícil de todos os deveres educacionais, que nenhuma escola permite. A mãe toma uma criança pequena, incapaz de falar ou entender uma palavra em qualquer língua, e, num período bem curto, ensina-lhe a língua materna. É uma tarefa difícil e afanosa, mas vem de modo simples e natural na família, como uma expressão do amor da mãe e da resposta da criança a esse amor. A cada estágio da vida do infante, a função educacional do lar é o poder educacional fundamental para a sua vida. Assim, se o controle da educação é transferido das mãos dos pais para o Estado, tanto a educação quanto a criação
são irremediavelmente afetadas. A família é também o primeiro governo na vida da criação. O pai é o cabeça ordenado por Deus para o lar, e seu governo sob Deus é o governo fundamental da criança. Os filhos não são os únicos governados pela família. Os pais também o são. A mãe é governada em suas atividades pelas condições de seu marido e filhos. O pai é governado pela necessidade de prover para a sua família, protegendo-lhe e dando-lhe o exemplo e liderança que precisam. Quando a família não sustenta a si própria, não há autoridade nem poder na pessoa do pai. Famílias beneficiadas pelo assistencialismo desde os dias do Império Romano até o presente eram conhecidas pelo seu caráter indisciplinado, imoral e delinquente, e sempre foram marcadas por uma ausência geral da autoridade masculina. Um homem que não provê para a sua família, não busca a respeitabilidade e não estima a propriedade privada, não terá autoridade nem a habilidade de governar com sabedoria e honra. Carecendo de autogoverno, não pode governar a outros. O assistencialismo destrói a família e cria mais males que tenta resolver. Outra função essencial da família é a motivação e direcionamento. A criança recebe o melhor tipo de direcionamento dado o grande interesse da família por ela. Assim, numa família cristã, dá-se à criação o tipo superior de motivação para seu desenvolvimento presente e futuro. A família tem também uma significativa função econômica. O pai provê para a sua família, não para estranhos. As agências de assistencialismo mantidas pelo Estado e por agências federais proveram certa existência econômica para cerca de 15 milhões de pessoas num só período. Mas no dia a dia, mais de 100 milhões de pessoas são sustentadas pelo sistema familiar. Sob o assistencialismo estatista, a desintegração do indivíduo e da família, além de extensa desmoralização. Sob o sistema familiar, incontáveis milhões são adequadamente sustentados com as melhores consequências sociais. Sob o estado de bem-estar, a educação declina. Há menos interesse na disciplina e nos resultados da aprendizagem e, portanto, menos habilidade para o progresso. Sob o sistema familiar, as crianças não são apenas intelectualmente motivadas para os melhores resultados educacionais, mas são economicamente financiadas ao longo da escola primária, ensino médio, faculdade e, por vezes, pós-graduação, de modo que o empreendimento educacional mais ambicioso da história é economicamente dependente do sistema familiar. No que se refere somente à eficiência econômica, nada na história jamais se equiparou à família. Em comparação, o assistencialismo estatista e as apropriações comunistas das funções econômicas da família são fracassos patéticos e trágicos. Socialmente, essa magnífica instituição econômica, a família, não tem igual em sua contribuição à ordem e à estabilidade social. Reduzir ao amor a motivação para o casamento e família é negar as vastas e variantes funções da família. Porém, na perspectiva bíblica, a família e o casamento são governados não pelo amor como a única razão suficiente, nem pelas consequências sociais,
mas pela aliança com Deus e pela palavra de Deus. A família é uma unidade econômica com um excelente plano de divisão do trabalho, pelo qual certos deveres são exigidos do pai, outros da mãe e ainda outros dos filhos. Há direitos e deveres mútuos, todos cumpridos com grande grau de sucesso e eficiência, a despeito de todos os problemas que qualquer outra instituição. A família, ademais, pode suportar e sobreviver a mais choques que as demais instituições, desastres econômicos, discordâncias pessoais, catástrofes sociais e que tais. A família tem também uma função policial e protetiva valiosa. Os membros de uma família policiam uns aos outros. Eles trabalham para manter seus membros em linha e fora de problemas. Os membros de uma família não apenas policiam e sancionam uns aos outros, mas também se protegem entre si. De igual modo, sua função protetiva abrange do nascimento à morte. Quando os governos civis falam de segurança social para toda a vida, estão simplesmente imitando a família e apresentando o Estado como um substituto para ela. Ao longo de toda a história até hoje, a família proveu essa segurança para a grande maioria dos homens, tendo realizado um trabalho satisfatório. O Estado arruinou todas suas tentativas de substituir a família. Nos dias atuais, o Estado tem trabalhado para limitar a autoridade, o poder e a habilidade da família para em seguida culpá-la pelas condições que ele próprio criou. O Estado interferiu extensivamente nas funções da família e reivindicou para si vastas áreas que pertenciam a ela. Isso significa que a família se enfraqueceu? O futuro pronuncia um declínio na importância da família? Pelo contrário, quanto mais o Estado interferiu, mais sublinhou com isso a necessidade humana pela família. A incompetência do Estado como família deixou ainda mais óbvio a competência da família como tal. O predomínio da doença não faz com que a saúde se torne obsoleta, simplesmente faz com que seja ainda mais urgentemente desejada e necessária. Historicamente, cada período de estatismo é seguido por uma era de uma sociedade intensamente orientada pela família, conforme os homens se voltam da doença para a saúde. Estamos hoje numa era de crescente estatismo. A família está sendo atacada por todas as partes e o Estado está assumindo progressivamente as funções da família e tendendo cada vez mais à desintegração social e desmoralização. Mais do que nunca, a fé e lei bíblicas relativamente à família, suas funções, propriedade e fé devem ser enfatizadas e ensinadas. O futuro não pertence à doença, mas sim à saúde. Visto que este é o mundo de Deus, é sua ordem que há de prevalecer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, versículo 1.